Você acredita que um hospital é um lugar de cura. E se eu te dissesse que, em um lugar distante, isso é apenas uma fachada? Imagine acordar dentro de um caixão, enterrado vivo, sem ninguém para te ouvir gritar. Emily confiou na promessa de recuperação, mas o que ela encontrou foi um destino muito pior do que a morte. O que você faria se fosse enterrado vivo? Emily estava deitada na cama do hospital, seu corpo sem forças, mal conseguindo se mover. Sua pele estava fria, como se uma parte dela já tivesse começado a deixar este mundo. Pálida, quase como cera, até os movimentos mais simples lhe traziam uma dor insuportável. Cada respiração, cada suspiro lembrava a batalha que ela vinha travando por meses. Sabia que suas forças estavam se esvaindo. O quarto parecia sombrio. Embora as janelas estivessem abertas, nenhuma luz penetrava no ambiente. Os raios de sol, que normalmente traziam calor, evitavam sua cama. Os médicos a examinavam com frieza, já sabendo que havia pouca esperança. Todos esperavam apenas uma coisa: que ela não sobrevivesse à noite. Mas os pais de Emily, teimosos em seu desespero, recusavam-se a aceitar esse destino. Eles a levaram para um lugar incomum, um hospital sobre o qual poucas pessoas falavam. E quando falavam, era com medo. Esse hospital tinha uma reputação sinistra. O prédio ficava nos arredores da cidade, escondido em meio a uma densa floresta. Parecia um antigo castelo, com grandes janelas e paredes de pedra fria que pareciam guardar segredos de séculos. Os moradores locais sussurravam que o hospital era amaldiçoado. Os mais velhos contavam histórias de desaparecimentos misteriosos de pacientes, que nunca mais eram vistos depois de cruzar seu limiar. Os pais de Emily tinham ouvido essas histórias, mas em seu desespero, decidiram que não passavam de superstições. O hospital prometia uma coisa: cura para qualquer doença. Eles acreditaram que essa era a esperança de sua filha. Desde o momento em que entraram, um sentimento avassalador de pavor começou a se infiltrar. Os corredores estavam vazios, e cada passo ecoava como se viesse de outra realidade. Nada naquele lugar parecia certo, mas eles optaram por não acreditar no pior. O médico que os recebeu parecia calmo demais, quase indiferente. Ele os guiou até o quarto de Emily, fez alguns comentários secos e saiu, sem oferecer promessas de recuperação. A mãe de Emily se apegou à esperança, embora sua intuição dissesse o contrário. Ela não conseguia evitar o medo que sentia toda vez que olhava para os funcionários. As enfermeiras se moviam como automatos, evitando contato visual com os pacientes, com expressões distantes, como bonecos sem vida. Os dias passaram. Emily parecia estar melhorando. Seus pais ficaram aliviados, mas começaram a notar coisas estranhas. Eles não podiam mais visitá-la com tanta frequência, sendo informados de que isso interferia no tratamento. Os médicos diziam pouco, com explicações vagas, e as visitas de outros pacientes eram estritamente proibidas. Então, um dia, o médico chamou ao seu escritório. Sua voz, fria e distante, deu o golpe final. Sua filha não sobreviveu à noite. O corpo de Emily foi entregue para o enterro, sem mais explicações. O funeral foi organizado rapidamente, quase como se seguissem um roteiro oculto ao qual eles não tinham acesso. Devastados pela dor, seus pais não tiveram forças para questionar a situação. Eles não sabiam que sua filha ainda estava viva. Quando Emily acordou, a primeira coisa que sentiu foi o frio. Não apenas físico, mas aquele que penetra nos ossos, apertando cada músculo. Seus pulmões se esforçavam para buscar ar, enquanto suas mãos instintivamente tentavam se mover. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Estava confinada, cercada por paredes de madeira. O medo, lentamente, como uma névoa espessa, tomou conta de sua mente. Ela tentou levantar a mão, mas seus dedos encontraram uma superfície dura acima dela. Suas pontas dos dedos deslizaram por ela, sentindo a textura áspera da madeira. Ela estava em um caixão, enterrada viva. O pânico tomou conta. Seu coração disparou em seu peito, batendo tão forte que parecia que iria explodir. Sua respiração ficou rápida e irregular. Ela começou a gritar, mas sua voz foi abafada, sufocada pela terra ao seu redor.
Ninguém podia ouvi-la, e isso tornava o terror ainda pior. Suas mãos batiam desesperadas na tampa do caixão. Cada golpe parecia inútil. Seus gritos eram engolidos pela terra. Emily chorava, batia, murmurava orações que mal conseguia lembrar da infância. Suas mãos começaram a sangrar com o contato brutal com a madeira, mas o caixão permanecia inabalável. O desespero a envolvia mais e mais a cada segundo naquele breu sufocante. Ela perdeu a noção do tempo. 1 hora, 2, talvez dias. Mas então algo mudou. Ela ouviu um som. Era fraco, mas inconfundível. O som de uma pá quebrando a terra acima dela. A princípio, ela achou que fosse alucinação. Ela ficou em silêncio, forçando-se a ouvir. Então o som veio novamente. Alguém estava cavando. A pessoa do lado de fora trabalhava rápido. Emily, reunindo cada grama de força que lhe restava, começou a bater de novo, embora seus braços estivessem fracos. Cada batida parecia ser a última, mas ela continuou. Finalmente, a terra acima dela começou a se mover. A tampa do caixão rangeu ao abrir, e ela viu fragmentos da luz da lua. Acima dela estava uma figura, vestida toda de preto. Seu rosto pálido estava inexpressivo, e seus olhos estavam vazios, desprovidos de vida. "Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos", disse ele, com uma calma assustadora. Emily queria gritar, mas algo na voz dele a paralisou. Seus olhos profundos e frios a encaravam com um vazio insuportável. Ela soube naquele momento que o perigo que a cercava no hospital não havia desaparecido. Não, estava apenas começando. Os pais de Emily descobriram a verdade tarde demais. Começaram a suspeitar que algo estava errado quando outras famílias começaram a compartilhar histórias semelhantes. Mas a verdade era muito mais aterrorizante do que podiam imaginar. O hospital não era para cura. Era uma fachada para um culto sombrio que oferecia seus pacientes como sacrifícios à terra. Todos os que foram enterrados em seus terrenos estavam vivos, seus corpos usados em rituais horríveis. O pai de Emily não suportou o peso dessa culpa. Seu coração despedaçou-se sob a pressão da própria autoacusação. Ele não conseguiu se perdoar por confiar nos médicos, por levar sua filha a um lugar que roubou sua vida. Ele sucumbiu à dor. Sua mãe, deixada sozinha, foi consumida pelo desespero, incapaz de lidar com o horror do que foi feito à sua família. O hospital, no entanto, continuou a aceitar novos pacientes. Suas frias paredes de pedra guardavam um segredo que ninguém ousava desvendar. Somente aqueles que passavam por seus terrenos sentiam um desconforto inexplicável, como se a terra sob seus pés sussurrasse histórias daqueles que nunca mais voltariam.